Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica do vídeo Psiquiatra do Whindersson Nunes. Então se você quer ter um momento de aprendizado e reflexão aí no seu dia, fica aqui comigo. O Whindersson Nunes lançou um vídeo na semana passada com o título Psiquiatra, e é um vídeo sensacional, com bastante conteúdo humano. Nesse vídeo, ele mostra um lado mais sofrido de si mesmo, expõe algumas críticas sociais, tudo isso sem deixar o humor de lado. O cara, mesmo desabafando, ele ainda consegue ser zoeiro. Já tá aqui, tem que brincar, né? Pra quem acompanha o Whindersson, sabe que ele possui um histórico de depressão e vem lutando contra esse transtorno já faz algum tempo. E atualmente ele tá passando por um processo de luto, sofrendo por causa de uma perda que ele teve recentemente. Então eu resolvi analisar esse vídeo e trazer algumas reflexões. E eu te convido a participar também. Se caso você tiver alguma opinião ou algum pensamento, compartilhe aqui comigo nos comentários, beleza? No início do vídeo é citada uma frase do advogado Gabriel Chalita, onde ele diz o seguinte: sobre os mundos que moram dentro da gente, e sobre acordar sem saber o que é da gente e o que é dos outros, e sobre a gente aprender tudo isso. Essa frase dá para fazer a gente pensar sobre a complexidade do ser humano, de como a gente constrói nossa personalidade, o tanto de coisas que adotamos de outras pessoas para poder formar o nosso próprio jeito de ser. A gente vai adotando características da família, da escola, dos amigos, do trabalho, do relacionamento amoroso. A gente vai adotando características de cada um deles. Todas as pessoas que fazem parte ou fizeram parte da nossa vida possuem um grau de responsabilidade pelo que somos hoje. Mas enfim, na primeira cena, o Whindersson demonstra um semblante triste e confuso, perguntando se está morto ou não. Daí o psiquiatra diz que ele não está morto e logo já pergunta como ele se sente. Então o Whindersson continua com o mesmo sentimento. Ele diz que se sente morto por conta dos testes que a vida vai lhe colocando para que ele possa enfrentar, e que se sente cansado com tudo isso. Daí ele vai desabafando, ele vai até usando do humor para poder lidar com o sofrimento. Ele ironiza um conselho que com certeza já deve ter escutado várias vezes, de que devemos utilizar as lições do sofrimento para poder ficar mais forte. Aí ele brinca lá, ele diz que se ele ficar mais forte, ele vai virar um vingador. Ele diz, isso é pra você ficar mais forte. Mais forte, eu vou virar o quê? Um vingador. Daí eles começam a dialogar sobre a questão da fama, seguidores e tudo mais. O Whindersson traz suas percepções negativas sobre ser famoso. Ele diz que se sente fora da realidade porque ele recebe a cobrança de ser várias pessoas ao mesmo tempo. E então ele pontua que é somente uma pessoa. Tipo, ele fala o óbvio, que realmente a gente é somente uma pessoa. Mas o óbvio, nesse caso, uma coisa tão simples, é algo que faz falta na vida dele. Ele também traz sua percepção positiva sobre a fama, relatando que é bom ser reconhecido, porque você conhece pessoas novas, ganha algumas regalias, como capinha e carregador de celular, uma melancia com o rosto dele, essas coisas meio absurdas aí. O Whindersson diz que a fama deixou ele ter coisas que ele nunca conseguiu ter antes de ser famoso. Coisas simples, como comer uma pizza. Na época que ele não era famoso, ele não tinha condições porque ele era de uma origem muito simples. E agora que ele conseguiu a fama, ele consegue ter uma pizza aí com facilidade. Outra queixa que o Whindersson traz durante o vídeo é que ele sempre é cobrado para dar opiniões sobre tudo. Ele diz que suas opiniões devem ser pensadas em um bem maior de todo um coletivo. Enquanto isso, ele só se lasca. Isso mostra o quanto ele se sente incomodado em sacrificar sua liberdade de expressão para poder agradar as pessoas. Esse é um ponto bem complicado da fama hoje em dia, porque a cultura do cancelamento pode acabar com uma carreira de uma pessoa instantaneamente. Se você fala alguma coisa que desagrada algum grupo, você é cancelado. Então, dar uma simples opinião, tomando todo cuidado para não ser cancelado, isso faz com que a pessoa se sinta oprimida, né? Tirando aí sua liberdade de expressão. Alguns segundos depois, ele traz uma percepção muito interessante sobre trabalho. Ele diz que ser famoso não é um trabalho e que valoriza mais quem trabalha como pedreiro,
pedreiro, catador de lixo e ator. Além disso, eles discutem o quanto a sociedade atual valoriza os seguidores e as curtidas, porque para ser um ator hoje em dia, você precisa ter muitos seguidores, é como se fosse um currículo. O psiquiatra questiona o Whindersson sobre qual profissão ele seria se não fosse ator. Aí ele responde de forma aleatória que seria um biólogo, porque ele sonha mudar as coisas. Segundo o Whindersson, ele iria mudar os nomes dos animais por nome de pessoas, o que deixaria tudo mais engraçado. Dá uma conferida aí. No caminhão também foram encontrados 2 filhotes da raça Enzo, 4 casais de Maurício e 2 filhotes de Rebeca. Olha, aqui tem cara de Ney. Nossa, velho, deve ser muito engraçado atender o Whindersson, você tá doido. Só que assim, na mesma hora que o vídeo tá divertido, engraçado, de repente, ele entra num clima tão triste. Na próxima cena, ele olha pro quadro do elefante e percebe que a imagem mudou. Agora, no lugar do elefante, tá estampado uma mão de uma criança segurando um dedo de um adulto, fazendo referência à thumbnail do vídeo Quarto 1906, que ele gravou após a morte do seu filho. Essa cena mostrando como se a mente dele tivesse trocado aquela imagem, né, como se fosse um flashback, me faz pensar muito no estresse pós-traumático, onde a pessoa revive e costuma ver imagens daquela situação que foi traumática para ela. Algumas cenas depois, o Whindersson novamente expressa o seu luto, onde ele fala o seguinte: O lado bom, sei qual é o lado bom. O lado bom é que eu imaginava meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Esse é o lado bom de imaginar, é muito bom. O único lado bom que tem é isso. Essa frase tão pesada, né, carrega um sentimento de tristeza tão forte. A teoria de Elizabeth Kübler-Ross possui 5 fases. Essa maneira que ele fala sobre sua perda pode se enquadrar na fase ali de depressão ou na fase de raiva. O Whindersson traz um sentimento de derrota quando diz ao psiquiatra que o melhor lado que ele tinha na vida já não existe mais. E foi uma resposta carregada com um pouco de raiva. Uma raiva de ter que tentar pensar no lado bom das coisas e não conseguir pensar em nada. Se você quer aprender mais sobre as 5 fases do luto, eu deixei separado aí para você um vídeo aí no card, onde eu explico melhor sobre esse processo. Depois assiste lá. Depois que a gente recebe essa pancada no coração após essa cena, o vídeo continua com o psiquiatra fazendo uma avaliação sobre o sistema imaginativo do Whindersson. E ele traz sua percepção sobre o lado bom e o lado ruim de ser criativo. O lado bom é que ele possui facilidade em criar as coisas na sua mente. Quando ele imagina algo, ele consegue escutar os sons, sentir os cheiros, imaginar as coisas de forma detalhada. O lado ruim é que quando ele está em um dia triste, no fundo do poço, a sua imaginação costuma intensificar mais a sua tristeza. E isso realmente acontece. Quanto mais você alimenta um pensamento, seja ele positivo ou negativo, mais intenso ele fica, estimulando cada vez mais as emoções. Uma crítica social muito interessante que ele traz no vídeo foi quando o psiquiatra diz que ele precisa de uma plateia. Então o Whindersson, indignado, responde o seguinte: Mas como é que tem plateia? Plateia morre 2.000 plateias todo dia. Como é que pode ter plateia? Ele faz referência às mortes diárias por causa da pandemia, uma triste realidade que estamos vivendo. Infelizmente, estamos perdendo muitas pessoas. Como eu disse no início do vídeo, o Whindersson pensa bastante no coletivo. Sua capacidade de empatia é muito forte. Então, provavelmente, ele sente muito por causa dessas mortes diárias e esse sofrimento vai somando com o seu luto pessoal. O vídeo continua com várias imaginações do Whindersson. Ele se vê no lugar do psiquiatra, depois o psiquiatra vira o Seu Jorge. O vídeo em si é quase um episódio do Black Mirror. É sobre o Whindersson imaginando. Tudo aquilo aconteceu na mente dele, como se fosse um diálogo interno, onde ele diz para si mesmo que para conseguir fazer um mundo melhor, ele precisa primeiro colorir seus pensamentos, ou seja, aprender a lidar com o luto. Ele tem consciência de que possui uma ferida aberta e que para fechar essa ferida, ele precisa de remédio, ou seja, precisa de tratamento. Senão ele sempre vai estar nesse ciclo, de imaginação e sofrimento. Pelo que eu já acompanhei do Whindersson,
ele apresenta ser uma pessoa que gosta de fazer as outras pessoas sorrirem. Ele se sente bem com isso. E isso é uma das coisas que faz a gente gostar tanto dele. Eu espero que ele se cuide e se recupere dessa situação dolorosa. Ele apresenta ser uma pessoa humilde, que se doa demais para os outros, chegando ao ponto de sacrificar o seu próprio bem-estar para ver as outras pessoas sorrindo. E por ter tanta fama, ter que lidar com várias pessoas, ele acabou esquecendo de lidar consigo mesmo, cuidar das suas dores, respeitar seus limites. Isso faz a gente pensar que por mais que a pessoa seja alegre, divertida, a gente não sabe o que se passa dentro dela. Pode ser que a pessoa esteja sofrendo por dentro, mas sorrindo por fora. Além disso, a gente sempre tem que lembrar de cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde mental. É muito importante olhar para o outro, né? A gente ter empatia pelo outro e também ter uma gentileza consigo mesmo. Desenvolver o nosso amor próprio. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Acabei de fazer uma análise psicológica do vídeo Psiquiatra, do Whindersson Nunes. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Toda semana eu posto vídeo novo, sexta-feira vai ter outro. Então vou estar te esperando aqui, beleza? Então até lá e um abraço.